cursos também na parte de técnicas na Itália, como mosaico, pintura, iconografia, e depois também eu fiz uma pós-graduação em Mariologia, pela Academia Marial do Santuário de Aparecida e pela Faculdade Deoniana. Então, hoje eu trabalho praticamente 90% voltado para a arte sacra, para projetos de espaço litúrgico, né, em igrejas, tanto novas quanto reforma, e a parte de arte sacra, de mosaicos, vitais, e pinturas em tela, então um pouquinho de cada nesse mundo da arte sagrada. Legal. E Mari, um pouco do que a gente tem visto também das arquiteturas das igrejas, o que a gente percebe é que realmente é muito diferente aquilo que, às vezes, a gente visita uma igreja, tem todo um contexto, às vezes a gente percebe que é de um jeito, de outro jeito, ou de outro gênero artístico, dentro da mesma cidade. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, como que começa essa interação com a arte, com as igrejas? Bom, a gente tem, na verdade, a arte sacra, ela traz para nós um relato histórico maravilhoso, né? Porque nós conseguimos entender a arquitetura e a arte durante esses 2000 anos. Então, a gente tem, sim, em várias cidades, uma igreja histórica, que tem no Brasil, por exemplo, 200, 300 anos, e a gente também tem umas igrejas que estão sendo construídas agora. Esse é um fator que tem que ser respeitado. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma reforma numa igreja que é mais antiga, tem fatores históricos que precisam ser respeitados, fizeram parte daquele momento, daquela cultura, da fé daquele povo que vivia naquela época. E se a gente faz uma interferência, a gente faz uma interferência tomando um cuidado para que não seja alterado o que é histórico, mas que a gente possa colocar e fazer alteração dentro do que seja necessário dos documentos da igreja, do que os documentos da igreja pedem na questão do espaço litúrgico. Então, precisa, sim, ter um respeito com a história da igreja e também um cuidado nessa readequação, né? Porque cada período tem uma característica, né? Cada período tem um elemento que é próprio daquela cultura e daquele momento de fé, né? Então, isso tem que ser respeitado, sim. A gente participa também bastante de igreja, já acompanhamos algumas reformas, meu pai já fez a obra de uma capela na fazenda do meu tio, também foi feita uma imagem exclusiva para esse lugar, então tanto quando a gente se falou, a primeira vez assim, que tive contato com o seu trabalho, a gente já tinha contato também com aquilo que você fazia por conta dessa experiência que tivemos. E começa, na verdade, já lá muito atrás, quando os primeiros cristãos chegam ali na cidade de Roma também, né? Já com as catacumbas, ali o local que usa como local sagrado para eles, não é isso? Exatamente, a gente tem que ter uma dimensão que no início da era cristã, durante 300 anos, os cristãos, eles celebravam escondidos, né? Então, eles não tinham essa liberdade de celebrar, não era uma religião reconhecida. E as catacumbas eram um espaço onde eles podiam se reunir, onde eles podiam se despedir dos entes queridos deles. E nós temos nas catacumbas as principais imagens do início da era cristã, essas imagens de arte sacra, né? Nós temos nesse período. Então, são imagens que, na verdade, são também uma catequese, né? Que são imagens que relatam as passagens que, na época, ainda eram orais, né? Iam passando as mensagens de Cristo de forma oral. Então, as catacumbas é o primeiro espaço sagrado que a gente pode considerar dos cristãos, onde se reuniam e faziam as celebrações. E dando andamento a isso, depois dessas primeiras igrejas, a gente entra já num período mais paleolítico paleocríticos dessas igrejas, né? Como que eu enxergo essas igrejas, essa diferença daí com essa próxima forma de enxergar, então, a religião? Como que seria isso? Pois é, então, assim, tem uma parte bem interessante que é a Domus Ecclesia. A Domus Ecclesia as pessoas organizavam a própria casa para fazer as celebrações. Então, era um espaço onde eles organizavam o ambiente com uma sala para as crianças, para a catequese, uma sala para a catequese dos adultos, na verdade, nesse momento de evangelização. Já existia até um espaço que eles dedicavam para o batistério, tá?
para fazer o batismo, então tinha a entrada, então era um espaço, eles organizavam a própria casa como um lugar celebrativo, porque ainda a gente não tinha igreja e edifício, né, como nós temos agora. Então, a primeira organização de um espaço litúrgico, a gente pode dizer que foi na Domus Ecclesiae, que é a casa, a igreja-casa. Né? A partir daí, quando a gente tem a autorização... Mari, na verdade, é como hoje o que a gente está fazendo, não é? Porque exatamente. Em Sinop vocês já estão liberados para assistir missa, mas aqui em Londrina a gente não está, e é o que a gente tem feito, a gente tem organizado o nosso espaço celebrativo, nossa casa. Eu estou aqui do lado, tem a minha vela da minha oração, tem meu Santo Antônio ali da trezena que eu estou fazendo. A gente realmente está organizando a casa para poder inserir o espaço litúrgico dentro dos nossos lares, né? Exatamente, isso é muito lindo. Eu lembro da Páscoa também que nós fizemos isso, né? Na Páscoa a gente organizou Sexta-feira Santa, organizamos um altar, colocamos uma toalha branca. Então, assim, a gente tem toda essa preparação. Eu achei isso muito bacana. Eu interagi muito com os meus clientes nessa época, com os meus amigos através das redes sociais, porque nós fomos, cada um foi mostrando como que tinha organizado o altar em casa para as celebrações da Páscoa. Então, realmente, é como se fosse um retorno, né? Porque a casa é a primeira igreja, né? É a primeira igreja. Sim. Então, é bem interessante, porque daí depois, a partir disso, quando o cristianismo é reconhecido como uma religião oficial, é que começam as construções, mas assim, construções entre aspas, porque o que nós chamamos hoje de basílicas, na verdade, já era um espaço que existia, onde os romanos tinham como se fosse um espaço administrativo, um espaço judicial. E essa edificação, que era chamada de basílica, passou a ser adaptada para um espaço celebrativo, para um espaço dos cristãos, por isso que nós temos o nome de basílica. Né? E aí que se começam as construções propriamente ditas dos espaços sagrados. Então, a gente tem que imaginar, assim, é um orgulho, né? É um reconhecimento muito grande que a gente tem, porque pensa a força, a fé dos primeiros cristãos durante esses 300 anos. É a mesma coisa, Larissa, que nós pararmos e pensar hoje. Hoje eu estou aqui, daqui 300 anos vai acontecer alguma coisa. Quantas gerações, nossos netos, bisnetos, tataranetos, então, a força do ensinamento de Cristo durante esses 300 anos, onde os cristãos eram perseguidos, onde eles eram mortos. Então, assim, como isso é lindo, né? É uma coisa que emociona, para daí nós começarmos realmente a ter essa liberdade de construir os espaços sagrados. Sim. Vamos, então, agora, Mari, falar de alguns tempos, então, específicos, tá? A gente vai, então, agora entrar, vamos fazer alguns comentários de alguns momentos, e junto com isso a gente também vai mostrando algumas fotos, só para você saber, a gente já está mostrando as fotos, tá? Tá dando tudo. Eu ia perguntar. Fotos. Vou aproveitar aqui que eu já fiz uma pausa na sua fala e pedir para que você que está assistindo a gente, convida seus amigos, chama as pessoas para virem ouvir, porque a partir de agora a gente vai ter conteúdo realmente muito bom, específico dentro de cada um dos períodos, que vai te ajudar a compreender um pouquinho mais esses locais que nós visitamos, essas igrejas. Então, pega você que está no Instagram, o aviãozinho, aperta aí, convida seus amigos para participarem aqui junto, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre essa parte da arquitetura da igreja. Eu quero então que você fale para mim sobre a parte bizantina, e a gente vai começar mostrando a foto então numa igreja que eu sou muito apaixonada, que é a igreja de São Marcos, lá em Veneza. Eu acho que ela é encantadora, tanto por dentro quanto por fora, pela história toda que ela conta, o que tem dentro dela também, que é super significativo. Eu queria que você começasse a falar desse período bizantino, mostrando um pouco, então, essa igreja pra gente. A igreja de São Marcos é muito interessante, porque ela está naquele período quando Constantino transporta a capital, né? Transfere a capital para, na verdade, era Bizâncio, né? Que era Bizâncio, por isso que chama arte bizantina. Aí Constantino, como vai para lá, resolve transformar o nome da cidade em Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Então, quando ele faz essa transferência, quando tem a igreja do Ocidente e do Oriente, nós temos esse intercâmbio, na verdade, cultural, esse intercâmbio da arte. Então, a Itália começa a receber também artistas que vão até o Oriente, que retornam para o Ocidente, e que traz também essas características bizantinas. E a de São Marcos é muito interessante, porque ela tem características paleocristãs, porque ela é muito antiga, e ela tem as características bizantinas, né?
que são essas pontas, né, esses arcos que nós vemos na fachada. Outra característica fortíssima bizantina são os mosaicos internos. Então, a arte bizantina, ela é fortíssima na questão dos mosaicos, com muito dourado. E é uma arte que nós temos que entender que não era uma arte com preocupação, tanto no período paleocristão, como no período bizantino. Não é uma arte com uma preocupação exclusivamente decorativa. Nós vamos deixar a igreja linda. Não. Eram 200 anos, 400 anos, 500 anos construindo uma igreja, mas existia uma preocupação evangelizadora, que é o que nós hoje, artistas sacros, buscamos nessas fontes dos primeiros séculos. Porque se você olhar os mosaicos dentro da Basílica de São Marcos, você vai ver que eles têm uma mensagem evangelizadora. Eles retratam o evangelho. Busca disso. As pessoas não sabiam ler nessa época. Como se evangelizava? Através das imagens, contando as histórias, contando as passagens bíblicas do Antigo Testamento, do que estava ainda sendo montado no Novo Cânon. Então, assim, essa parte da arte sacra, ela sempre teve, desde o início da igreja, essa função de ser catequética e ser evangelizadora. E na Basílica de São Marcos, a gente tem essa maravilha, que são os mosaicos, né? Que nos remetem a esse período da arte bizantina, né? Eu acho que o interessante também ali dessa igreja é que, além dela contar as partes do evangelho, ela também conta pra gente... Ficou mudo agora. Oi, pronto? Não estou escutando, Larissa. Agora me ouve? Não, tá mudo. E agora me ouve? Agora sim. Uma falha técnica aqui, tá na hora de... Tranquilo, acontece. A Melissa se empolgou e fez bobeira. O que eu gosto muito é que, além de mostrar também a parte do evangelho, né, ele também traz como que o corpo de São Marcos foi parar ali dentro da igreja. Então, também tem algumas imagens que retratam isso, né? E você separou aqui pra gente também mais uma outra imagem de uma igreja em Ravenna, que também é da arte bizantina, que daí já é uma imagem interna de dentro da igreja. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa imagem. Bom, é uma das igrejas que tem um acervo de arte bizantinas mais importante da Itália, se não o mais importante, né? Porque marca muito esse período, porque foi uma cidade que teve um auge, né, quando dessa ligação também com o Oriente, né? E os mosaicos de Ravenna realmente são, assim, o exemplo para todos que amam o mosaico, que gostam de estudar a história do mosaico. Ali está a base, né? Ali está, porque foram um período muito longo em que foram feitos todos esses mosaicos, em que eles foram realmente sendo aplicados na igreja de São Vital. Então, claro, tem outros locais em Ravenna, mas a São Vital é realmente a igreja que nós temos um mosaico representativo e que mostra claramente o que foi esse período bizantino e a influência do Oriente no Ocidente. É que isso é super fácil de enxergar, né, nesses mosaicos, essa influência toda que acontece ali, tanto em um quanto no outro. Sim. A imagem. Eu não conheço essa igreja, tá? E realmente eu vejo que é possível enxergar esse tipo de coisa. Talvez por fazer a relação com a igreja de São Marcos também fique mais fácil de fazer esse tipo de relação, né? E outra coisa que é interessante, Larissa, quando a gente fala em arte sacra, porque as pessoas podem perceber, porque assim, a gente está conversando para que a gente troque uma ideia, que as pessoas cheguem num espaço como esse e consigam identificar, olha só, mosaico, então ele tem uma influência bizantina. Eu acho que isso é muito legal quando a gente vai visitar algum lugar. Não tem como a gente saber 100% de tudo. Por mais que a gente viaje, por mais que a gente conheça, tem coisas que... o mundo da arte é um mundo muito amplo, impossível você conhecer tudo. Mas essas pequenas características, quando você chega num lugar e você consegue identificar, é muito gratificante. E o que nós vemos no desenho paleocristão, o que nós vemos no desenho bizantino são imagens que não buscam o realismo. São imagens com linhas mais simples. Eles não estavam preocupados em desenhar uma pessoa realista. Isso depois a gente vai ver que, com o passar do tempo, isso muda no Renascimento.
mas observem muito que no período paleocristão, no período bizantino, nós temos uma arte com linhas simplificadas. Por quê? Porque o objetivo é a catequese, as pessoas não pararem na imagem, o artista não tinha essa preocupação de mostrar, eu sei desenhar um retrato extremamente realista. Não era esse o objetivo. O objetivo era uma arte sacra, uma arte litúrgica. Ótimo, é isso que a gente está mostrando agora, essas imagens dessas igrejas paleocristãs que você comentou. E agora vamos falar um pouco sobre as igrejas românticas. Eu achei super legal pensar que... Maria, eu sou formada em matemática, tá? Então, assim, algumas coisas eu não lembro. Legal. Da parte de arte, tá? Então, essa parte românica que a gente vai ver agora dessas próximas igrejas, a gente vai iniciar com a igreja de Santo Antônio, que eu fiquei super feliz na hora que eu vi isso, porque, primeiro, tô fazendo a tretana de Santo Antônio para casar, tá? Tá aqui, que legal! De Pádua, que eu trouxe, inclusive. E a gente vai falando, então, sobre essa igreja, falando sobre essa classe literária, classe de artística. Junto também vamos já falar do santo, que agora dia 13 é dia dele, né? Então já vamos entrar com certeza. Com certeza. Eu tenho uma ligação muito grande com ele também, porque o meu avô era da região de Pádua, tanto que a primeira vez que eu entrei na igreja de Pádua, eu chorei muito, imaginando meu avô criança entrando naquela igreja. E aqui o padroeiro de Sinop, Antônio. Que legal. Então, fiz até uma arte sacra aqui, o espaço litúrgico da Igreja de Santo Antônio aqui em Sinop. Também fiz um trabalho sobre Santo Antônio com o Cícero Moraes, que é um designer, onde nós reconstruímos a face de Santo Antônio baseada no crânio dele, e tem uma réplica em Sinop e outra nós levamos para Pádua, está lá. Então, como é a face realmente dele. O que é interessante na Basílica de Santo Antônio? Porque como nós temos as construções das igrejas que demoram séculos e séculos, nós temos a influência de vários períodos da arquitetura em uma obra só. Então, por exemplo, se a gente olhar para a igreja de Santo Antônio de Pádua, a gente tem características românicas, tá? O que é características românicas? Eram os prédios mais na horizontal, as paredes mais robustas, tá? Os arcos, isso são características românicas, tá? Mas a gente também tem características góticas nessa igreja, principalmente na parte interna, tá? Que são as partes mais pontiagudas, os desenhos. E também a gente tem a cúpula bizantina nessa igreja. Então, a gente tem, na Basílica de Santo Antônio, podemos considerar, a princípio, três períodos da arquitetura, que é a românica, que é a gótica e que é a bizantina. Então, isso é o processo desse tempo que se demorava para construir. Isso que eu ia perguntar. Então, na verdade, tem vários períodos artísticos, porque ele é construído em vários períodos. Então, justifica-se por isso. Exatamente. Então, você imagina, uma igreja que nós temos algumas igrejas que foram, assim, 500 anos, até 800 anos, e ainda estavam fazendo algum processo da construção, ainda estavam concluindo a obra. Então, a gente tem mudanças de conceitos, mudanças de costume, os gostos mudam. A gente vê, você não vai construir uma casa hoje como você construiu 10 anos atrás. Hoje, claro, que é tudo muito acelerado. Mas a gente tem nesse período, um período mais longo digamos, de modismos, de gosto, de como que era, de gosto estético. Então, ele tinha uma transformação um pouco mais lenta. Mas igrejas que demoravam 200, 300, 400 anos, então a gente tem todo esse contexto. Vamos ver algumas igrejas mais para frente, que é bem marcante essa divisão entre, por exemplo, o românico e o gótico. É muito marcante. Tipo, até aqui construíram de um período, daqui para cima foi o outro. Então, a gente tem, sim, essa influência. E a Basílica de Santo Antônio é uma dessas. A gente ainda tem aqui de românica para ver a de Florença, né? A igreja lá em Florença. Isso. Você tem a imagem aí da São Miniato ao monte? Tem, tá aí com ela já. Tô com a parte interna dela, tá? Mostrando. Tá, tem a parte interna, tem a parte externa. Essa igreja é muito interessante, que ela fica lá em cima, né, perto daquela piazza. Tá mostrando a externa também, tá? Pode ficar tranquila. Que bacana. Então, ela é muito interessante porque ela é considerada a igreja românica mais bonita da Toscana e uma das mais belas da Itália.
E o que eu acho assim, pode ver, olha as características românicas, ela é mais na horizontal, não é uma igreja muito alta, tá? Que depois é uma característica do gótico, que é a verticalidade. O românico é a horizontalidade. E os arcos também, que é uma característica da arquitetura românica. O que é interessante nessa igreja? A outra característica românica, as paredes largas, também nas laterais geralmente são pequenas, não entra muita luz na igreja românica. Tem até uma frase que diz assim, que a igreja românica eles consideravam uma fortaleza de Deus. Então, ela é mais escura. Depois, na gótica, a gente já tem um outro que começamos com os vitrais, entra a luz. Mas aqui no período românico, a gente tem ela mais escura. Essa igreja de São Miniato é uma experiência maravilhosa. Porque a primeira vez que eu entrei, eu já tinha lido sobre a igreja, querendo conhecer tudo. Quando eu entrei, um sol muito forte do lado de fora, que eu acabei de entrar na igreja e não enxerguei nada. Lá dentro era uma escuridão, eu só enxergava uns vultos, assim, das colunas, falava, gente, mas eu não estou enxergando nada, o que tem nessa igreja, né? Não tem nada do que eu tinha visto. E quando eu fiquei alguns minutos, que eu acalmei, que a minha visão foi acostumando com o ambiente interno, que é escuro, aí as maravilhas começaram a aparecer. Então, é uma sensação maravilhosa, e isso era feito de propósito. Você está entrando no espaço sagrado. Esquece o mundo lá fora. Aqui é o espaço de Deus. Então, é outra forma de ver, é outra... Você sai da escuridão para a luz, porque Cristo é luz. Aí você, aos poucos, as acostumam com aquele ambiente escuro e começa a vir a luz e você começa a ver todos os detalhes da arte dentro daquele espaço. Então, uma experiência muito legal nessa igreja de São Miniato ao Monte. Nossa, eu preciso entrar nessa igreja agora. Agora eu tenho de objetivo de vida entrar nessa igreja depois dessa sugestão, viu? Depois nós vamos conversar, depois você me conta a experiência, tá? Nossa, achei super legal, achei muito legal. Vixe Maria. E me fala uma coisa. A gente tem... Pode falar. Não, eu ia falar, a gente tem a imagem do batistério de Pisa também, né? Sim, isso que eu ia perguntar agora. A gente vai entrar, na verdade, dentro do mosteiro de Pisa agora, que vai entrando numa transição, já indo para a parte gótica, né? Então a gente está mostrando do mosteiro de Pisa. Olha o batistério de Pisa, que maravilhoso. Por quê? Porque até a metade dele, nós temos uma característica. Conseguiram? Não, é que eu estou mostrando para a Melissa, porque na verdade é um batistério grande, né? Porque quando a gente fala em batistério, a gente tem a lembrança daquilo que a gente vê nas igrejas, que seria um lugarzinho pequenininho, só para a gente colocar... Exatamente. E lá em Pisa não, lá é uma obra, quase como se fosse uma igreja, que tem ali que é o batistério. Sim. Isso, pode ver que na primeira parte dele, a gente tem uma característica românica, tá vendo? Na parte de baixo. Na metade dele para cima, a gente tem uma característica gótica, já começa essa verticalidade, as pontas, as agulhas. Então, o tempo que demorou para construir, quando chegou da segunda metade para cima, a gente já tem uma influência de um outro período. No início, nos primeiros séculos, existia uma valorização muito grande do espaço do batismo. Hoje, nós estamos tentando resgatar isso, tá? Porque muitas vezes as pias batismais, elas desapareceram das igrejas. E ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque é o momento em que você foi batizado, o momento que você se tornou cristão. Então, nos primeiros séculos, era muito valorizado isso, era um momento muito importante. Então, por isso, esse espaço todo planejado, esse espaço maior, que acolhia todo mundo para esse momento especial. E depois a gente passa por um período em que acaba se deixando um pouco de lado isso. E hoje, sim, quando a gente faz uma revitalização do espaço litúrgico, a gente procura sempre valorizar e colocar pia, nem que seja uma pia menor, pequena, mas que quando você entra nessa igreja, você olha para a pia batismal, você lembra do momento também, né? Como foi importante para você se tornar cristão. O seu, né? Que legal. E essas características também de transição a gente percebe nas igrejas de Roma, né? Numa das igrejas papais também é possível perceber essa transição, né? Eu até coloquei ali Santa Maria Maggiore, né? É a primeira igreja no Ocidente que foi dedicada a Maria. É a primeira. Tanto assim que a gente tem
Bom, a questão arquitetônica, a gente tem uma mistura enorme ali de arquitetura, né? Desde a românica tem detalhes góticos, tem detalhes até barrocos, então, renascentistas. Então, por quê? Porque é um período muito longo de construção dessa basílica, tá? Período de transformação. E a gente vê muito ela porque o Papa Francisco, todas as vezes que vai viajar, ele vai até essa basílica, e quando ele retorna da viagem, ele vai novamente nessa basílica, né? Porque tem a imagem de Nossa Senhora, né? Da Solus Populis, que ele é devoto, e que tem uma história belíssima, porque dizem que foi feita, pintada por São Lucas, que era o evangelista, que ele era médico e era pintor. Tá aparecendo só para você saber, tá? A imagem. Tá, joia. Tem uma parte interna, né, que aparece a imagem, e é bem essa imagem onde a gente sempre vê Papa Francisco fazendo as orações ali nesse espaço. É uma igreja belíssima. Pode falar, Larissa. Não, eu só tô vendo a imagem aqui com a Melissa. Tô apreciando a imagem enquanto você fala, tá? Não, porque assim, você pode ver, ela é uma igreja que começou a construção, acho que em 430, 440, e a gente ainda tem relatos do século XV, XVI, que ainda estava sendo feito alguns detalhes dentro da igreja. Então, temos mosaicos bizantinos também na fachada. Até a última vez que eu fui, outras vezes eu já não tinha conseguido ver esse mosaico. Dessa vez eu falei, gente, vou ver se está aberto. Na fachada, naquela janela do meio, tem aquela abertura do meio maior, na parte interna ali, como se fosse um átrio em cima, tem um mosaico bizantino muito antigo, mas estava novamente fechado para visitação, então eu não consegui ver, mas é uma imagem muito bonita, assim, já vi por livros, né, pela internet. Então, a Santa Maria Maggiore é imperdível, né, para quem vai a Roma é um espaço imperdível, é maravilhosa. Também gosto bastante. E aí, com isso, a gente vai entrando no período gótico, né? Falando um pouco, então, que eu acho que, para mim, não sei se é considerado, mas eu acho que o Duomo de Milão, sem dúvida, é uma das maiores expressões de estilo gótico que a gente tem ali dentro da Itália. Exatamente, Larissa, não tem como falar em gótico e não lembrar do Duomo de Milão, né? Não tem como. É linda, é maravilhosa, né? E, assim, um trabalho artístico indescritível, né? Esse cuidado, né? Esse cuidado que os artesãos, que os artistas tinham, né? Com esse espaço sagrado, com todos os detalhes, né? Com toda a história, com todo esse envolvimento. Então, o Duomo de Milão é maravilhoso, né? E ele não é, até estava interessante porque esse Duomo, ele é muitas vezes porque ele se torna um espaço mais importante do que a catedral, porque a catedral é sempre o centro, né, de uma diocese, o centro de uma cidade, a igreja-mãe. E o Duomo é quando esse espaço se torna um espaço mais importante, mais considerado em todos os sentidos, né, histórico, artístico, né, e o Duomo de Milão traz todas essas características, principalmente essa do gótico, porque agora, olha só que interessante, nós estávamos no românico, que era essa horizontalidade, agora a gente está no gótico, que é para você olhar para cima, você te eleva, então são essas agulhas, tá? Aí nós começamos a ter a luz no espaço sagrado, porque começam os vitrais, então começa a entrar essa luz colorida dos vitrais nas igrejas, nas basílicas, né? Então, a arquitetura gótica, ela é muito marcante, muito marcante. Outra coisa também, na arquitetura românica, a gente tem o arco perfeito. Na gótica, a gente tem as ogivais que fazem essa ponta, tá? São esse arco que faz essa ponta, que se chama de ogivais. Então, são características que você olhou, você fala assim, esse aqui tem característica gótica, esse aqui tem característica românica, né? Mas o Duomo é maravilhoso. E vamos falar um pouquinho também de Assis, porque as pessoas daqui gostaram demais de Assis. Toda vez que a gente fala Assis, as pessoas aqui até param fazendo só para poder falar de Assis. E a gente tem bastante coisa bonita para mostrar, né? Bom, eu sou suspeita. Eu sou devota de São Francisco de Assis. Assis, para mim, eu falo que é uma experiência
ir até a cidade de Assis. E eu tenho um amigo padre que disse uma frase que me marcou muito. Ele disse que ninguém vai a Assis e sai de lá a mesma pessoa. Então, Assis é uma experiência maravilhosa, né? E então a gente essa característica também gosto, porque ela tem uma verticalidade. Dentro da igreja a gente tem esses arcos cruzados que chamam na abóbada. Tem uma interna de Assis, que é esse arco cruzado, essa característica gótica também. E a gente tem a maravilha, que é Giotto. Então, para mim, é um dos maiores artistas de todos os tempos, né? Então, até eu tive um presente, que uma vez eu fui participar de uma celebração dentro dessa igreja, e o bispo que estava celebrando foi, assim, uma celebração espetacular, porque ele foi usando todas as imagens de Giotto que tinha nas paredes da igreja e foi usando ela na homilia dele. Então, foi maravilhoso, porque ele fez da arte sacra exatamente o papel dela, que não é decorar a igreja, mas é ser catequética e evangelizadora. Então, foi muito, muito legal. E Giotto, o Giotto, vocês vão observar que, lembra que eu comentei que a pintura antes disso era uma pintura que não preocupava muito com o realismo. Então, ela não tinha uma perspectiva, uma profundidade. Giotto está nessa transição. A pintura dele, ela é simples ainda, ela tem linhas simples, mas ela já começa a ter um pezinho lá no Renascimento, porque ela começa a ter um pouco de profundidade, ela tem um pouquinho mais de perspectiva, então Giotto está nesse intermediário ali. Tá? Então, é uma escola maravilhosa. E é interessante nessa igreja que é toda ela praticamente de pinturas desse período, dele, né, do Giotto. Então, você consegue ver bem esse estilo de arte dele, mas eu acho que o principal, mesmo ele não sendo tão realista, ele consegue passar para a gente, basicamente, praticamente tudo aquilo que ele quer dizer naquela pintura toda que ele faz, né? Então, até os milagres de São Francisco, todas as coisas que ele relata ali, é bem interessante por isso. Eu acho que é uma pintura que atrai a gente por conta dessa, talvez um pouco mais dessa simplicidade e a complexidade de todas essas imagens que traz ali dentro da igreja. Exatamente. Esse conjunto de obras dentro da Basílica de Assis é algo maravilhoso, assim, realmente, toda vez que você começa a estudar, que você começa a ler, você descobre algo novo, porque é muito bonito, é maravilhosa. E tem muitas pinturas dele muito bonitas, que é na Capela Scrovegna, né, em Pádua. A Capela Scrovegna, as pinturas todas do Giotto também por dentro. E tem uma história que a gente não sabe que é verídica, que dizem que Michelangelo visitou a Capela Scrovegna para se inspirar e fazer a Capela Sistina. Tá? Isso é a história que sai nos bastidores das artes. Porque a Capela Sistina também ela já está num período seguinte, que é o período já do Renascimento, né? E ela tem uma proposta que ela é inteira pintada de cima e embaixo. E até para você ter uma ideia de tudo que tem ali, você tem que tentar se afastar ao máximo para você conseguir enxergar o todo que você está vendo ali, né? Principalmente a pintura logo vamos dizer assim, da entrada, né? Que seria logo ali por onde a gente entra, que é o final da capela, e toda a imagem que tem no teto, as laterais. Então, sem dúvida, para enxergar todo, você tem que tentar ir um pouquinho para trás para ficar mais fácil de perceber toda a beleza que tem dentro daquela igreja. Sim, e olha que interessante, como a gente tem que entender e tem que respeitar todos os períodos. Eu falo isso muito até para as crianças quando eu faço palestra de arte. Não existe o certo e o errado na arte. O que existe são formas diferentes de se expressar, períodos diferentes. Então, se a gente for observar ali, de Giotto para trás, a gente tem uma arte mais simples, com linhas mais simples. Quando a gente chega no Renascimento, nós temos uma arte extremamente detalhista, tá? Que é Michelangelo, toda essa anatomia. E aí a gente tem um contexto histórico que a gente tem que também se localizar, porque antes do Renascimento, a gente chama um período de teocentrismo, onde Deus como centro. Quando a gente entra no Renascimento, a gente tem um período de antropocentrismo, que é o homem como centro. Pensa tudo que estava acontecendo no momento do Renascimento. Todas as descobertas. O Brasil estava sendo descoberto, a América estava sendo descoberta, as invenções todas que estavam surgindo, todas as novas ideias. Então,
o Renascimento, o homem passou a ser o centro. E aí a gente vê isso refletido na arte. Por quê? Porque ele começa a fazer uma arte onde ele tenta colocar o máximo de realismo humano possível, nos músculos, nos detalhes, na anatomia, né? Então ele estudava anatomia, dissecava cadáveres para conseguir desenhar aquilo. Então é um outro período da humanidade, que é riquíssimo também, né? Não tem como a gente falar, não, esse está certo, errado. Não, não está. São períodos diferentes da cultura, da arte, do que está vivendo. E o Renascimento nisso é muito forte e muito rico também, né? E depois vindo do Renascimento, se dá andamento e a gente começa a entrar daí já no período Barroco, né? Que também vai com características um pouco diferentes. A gente está agora aqui mostrando, tá com a imagem, Melissa? Uhum. A gente já está com a imagem mostrando aqui um pouquinho desse período Barroco da Igreja de Jesus. E tem agora também lá dentro do Vaticano uma outra imagem muito bonita que a gente tem aqui, que é o do baldaquino, que fica ali a imagem do Espírito Santo, né? Então, é uma belíssima imagem que nós temos desse período barroco, que também muda bastante a forma de expressar a arte, expressar a fé, principalmente. Exatamente. A gente já está no período da Contra-Reforma, e aí a gente vem trabalhando com essa questão do barroco. O barroco, a gente, numa linguagem, para ficar bem claro, a arte, a gente chama de, entre aspas, a arte do exagero, né? É tudo mais rebuscado, é tudo mais detalhado. Falo que uma das características muito fortes, até porque a primeira arte que chega ao Brasil é a arte barroca. Então, por exemplo, lembrar de arte barroca, vamos lembrar das igrejas de Minas, São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, né? Então, assim, tem toda aquela característica dos anjos, das coisas retorcidas, muito detalhe, o ouro. Quando você olha para o teto, ele se torna infinito. Eles criam uma perspectiva no barroco quando é plano. E você olha e fala assim, nossa, mas isso aqui é muito alto. Você vai ver, não, que não é alto. Foi a pintura em perspectiva que foi criada. Então, é a arte realmente da exuberância, sabe? A arte do exagero. Então, o barroco, ele é bem marcante e ele é fácil da gente identificar. E você pode ver que ele está inserido também no meio de outras características arquitetônicas, né? Às vezes, uma igreja que era renascentista ou gótica está com uma característica renascentista que está também com algum elemento lá dentro que é do período barroco. É uma mistura de vários estilos que, na verdade, é o que compõe toda essa beleza dessas igrejas todas que a gente tem visitado. E o último estilo que a gente separou aqui é o neoclássico, né? Que eu acho que é até um pouco mais difícil de encontrar nas igrejas, Mari. Como que você avalia isso? Na verdade, ele é um retorno, né? Eles foram lá nas fontes, novamente, do clássico e buscaram as colunas, né? Os frontões, buscaram todas as características lá do clássico. Tanto o românico como o grego. Então, essa volta ao clássico. Não são muitas igrejas, muitas são mais também edifícios que a gente encontra bastante com essa característica, mas uma que eu acho bastante forte é essa de Nápoles, né? Tanto na parte externa quanto na parte interna. Então, a gente tem essa característica. A gente tem muito disso na arte, que a gente chama de períodos cíclicos, que vão e voltam. Tá? Então, tem o neoclássico. Muitas vezes a gente tem novamente um elemento, porque foi construído num período bem depois do gótico, a gente chama de um edifício neogótico, porque fez um retorno àquele período, né? Então, é até assim, hoje a gente não tem uma característica arquitetônica definida, porque nós estamos, muitas vezes, só depois que passa um tempo, é que se define que período que era aquele. As pessoas, não, agora estou vivendo no barroco. Não, não é isso. Agora estou vivendo no românico. Não. Depois que passa um tempo, através de estudo, de pesquisa, de análise, percebe que naquele período o que mais predominava era esse tipo de arquitetura, esse tipo de pintura, e aí começam a denominar, aí começam a determinar que período que era esse, né? Mas esses retornos sempre houveram, essa de volta a outros períodos que já foram concluídos. Mari, eu acho que com isso, então, a gente pode concluir que para visitar a Europa, eu também preciso visitar igrejas, né? Eu não tenho como falar que eu vou para a Europa, vou conhecer estilos diferentes, vou conhecer artes diferentes,
o que faz parte da história da Europa, tudo isso também está inserido dentro das igrejas. Então, se eu perco visitar a igreja, perco essa parte sacra, essa parte religiosa, é como se eu pudesse dizer que eu não visitei a história da Europa. Eu posso ter visitado ali, conhecido, sei lá, de repente, a torre lá em Paris, de repente algumas coisas assim, mas para eu ter uma noção do todo da história, sem dúvida a arte sacra ela se faz importante e necessária ali nesse passeio, e de forma especial na Itália, que a gente consegue enxergar todos os estilos clássicos, né? Exatamente. A gente tem, assim, uma gratidão muito grande com a igreja nesse sentido, porque ela sempre valorizou a arte em todos os séculos. Ela sempre teve essa valorização da arte. E com essa valorização da arte, dos artesãos, dos artistas, da arquitetura, de preparar um espaço sagrado com todo cuidado, né, com todo esmero, com todo conhecimento, ela trouxe para nós, durante esses 2000 anos, o que nós sabemos hoje sobre a história. Então, você imagina, assim, o contrário que disse. Se nós não tivéssemos as igrejas, onde nós encontraríamos as características artísticas desses séculos todos? Né? As pinturas, qual que foi a pintura que era destaque naquele período? Qual que era a pintura característica daquele período? A arquitetura, os detalhes, as construções. Quando eles começaram a construir as cúpulas, e olha só, essa majestade que nós temos na arquitetura, na construção das igrejas, você fala, gente, como eles construíram isso? Sem ter um equipamento, sem ter... Vou dar um exemplo esporádico aqui, por exemplo, o piso da igreja de Siena, da Basílica de Siena. Você olha para aquilo e fala, eles não tinham laser na época, como é que eles cortaram esse mármore dessa forma? Então, você fala, gente, então, olha a riqueza que nos trouxeram, né? A riqueza que foi nos dada através toda essa história da igreja católica, né, da igreja cristã. Então, como isso é rico, e agradecer, e os cuidados também que tiveram para preservar isso e chegar essa história até a gente, né? Como que nós saberíamos de tudo isso? Foi o que a gente conversou na primeira live que a gente fez aqui sobre a Itália. A igreja ela é muito rica, mas é uma riqueza que não tem preço. Porque não tem preço isso tudo que vale ali para a igreja. Não tem como a gente quantificar, registrar quanto vale tudo isso que nós temos dentro das nossas igrejas. Então, sem dúvida, é rico não pelo que vale financeiramente, mas pela história toda que tudo isso vale para todos nós, né? Mari... a história da humanidade. Exatamente, exatamente. Eu queria te agradecer, tá? Que o nosso tempo, assim, esgotou super, mas foi muito bom. Eu anotei várias coisas, tá? Tô com um papelzinho aqui cheio de anotações de coisas que você foi falando, que eu tenho certeza que eu vou levar para as minhas próximas peregrinações. Se Deus quiser, em breve estaremos de novo viajando, peregrinando. Com certeza. Esses lugares e reconhecendo todos esses lugares. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui conosco durante toda essa live, que pôde aproveitar. Eu acabei de descobrir, quando começou a dar certo a transmissão, que infelizmente quem está assistindo com a gente no Instagram não consegue deixar seus comentários. Então peço realmente desculpas, que eu vou verificar agora nesse novo formato de transmissão como que a gente consegue reativar isso, consegue organizar isso para deixar a possibilidade das pessoas escreverem, se também é possível, não sei. E quero te agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu carinho, porque ter preparado todas essas imagens, ter separado tudo isso, sem dúvida, e é o tempo que você esteve aqui conosco. Eu agradeço de coração e espero poder peregrinar com você para poder aproveitar também o seu conhecimento em alguns desses lugares lindos e sagrados que nós comentamos. E quem sabe quando isso a gente consegue organizar, então, essa peregrinação, essa ideia nova desse novo roteiro, enfim, que a gente possa estar junto. Muito obrigada. Vou deixar agora para suas palavras, suas considerações finais, e aí nós encerramos. Alice, eu que agradeço de coração, foi um prazer, sabe? É muito bom, porque a arte, ela é valorizada porque ela é colocada à vista das pessoas. E o turismo, ele faz toda essa valorização da arte, porque o turismo leva as pessoas a apreciar a arte, o turismo valoriza a arte, valoriza o que nós temos da cultura nacional, da cultura mundial. Então, o papel de vocês é importantíssimo. Como seria divulgado se não fosse através de vocês, né? Todo esse cuidado que vocês têm de levar o conhecimento para as pessoas.
através, juntando o lazer e o conhecimento. Então, é muito importante isso para a arte nacional, mundial, enfim, esse trabalho maravilhoso. Eu agradeço de coração o convite, adorei o bate-papo, parecíamos que estávamos em casa conversando, nem lembrei muitas vezes que estávamos numa live, então foi um bate-papo muito gostoso e espero também, sinceramente, que nós conseguimos fazer uma viagem junto, uma peregrinação junto. Vamos planejar. Se Deus quiser. Eu quero muito obrigada. E quero convidar todo mundo que está nos acompanhando amanhã às 5 horas da tarde, às 17 horas, a gente vai estar aqui com o Padre Márcio. O Padre Márcio, ele está morando agora em Roma e ele vai trazer para a gente a experiência de como é viver o Corpus Christi em Roma, de forma especial a experiência que ele teve em Orvieto, que foi onde, de fato, inicia essa nossa devoção e esse dia tão importante para a gente de Corpus Christi. Então, para fechar com chave de ouro as nossas lives de Itália, a gente vai ter essa experiência diretamente da Itália de como é a celebração de Corpus Christi lá. Então, convido vocês que estão aqui conosco também. E as pessoas que estão seguindo a Mari, vou pedir que vocês também sigam a Sacratur. E todos da Sacratur que estão aqui com a gente, vai lá seguir o trabalho da Mari, porque é belíssimo. Mari Bueno Arte Sacra, só colocar aí que você encontra. E o pessoal da Mari que vai também seguir a gente, é só colocar Sacratur, que vai também encontrar a gente. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo bem legal também para vocês. O nosso muito obrigado, Mari, mais uma vez, muito obrigada. Um excelente feriado para vocês todos. Obrigada, para você também. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Agora, deixa eu ver como que eu posso salvar isso.